Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de literatura de hoje, estudaremos Álvares de Azevedo e a segunda geração ou segunda fase do romantismo. Então, essa aula ela está dividida em duas partes. Essa é a parte 1, levando em consideração a produção literária do escritor e a complexidade de sua obra, tá? Vamos conhecê-lo? Quem foi Álvares de Azevedo? Qual a ligação desse escritor com a segunda geração do romantismo? Nós falaremos posteriormente do que foi a segunda geração do romantismo, mas antes traremos aqui uma breve biografia desse escritor, tá? Nosso poeta da segunda geração romântica brasileira nasceu em 1831 e faleceu em 1852. Então, ele morre prematuramente, quer dizer, muito jovem, e aí ele se enquadra na segunda geração romântica, tá? Álvares de Azevedo foi o autor com mais destaque dessa geração. Entre os 16 e os 21 anos, produziu todo o seu repertório literário, mas não chegou a publicar nada em vida. Isso quer dizer que toda a obra do Álvares de Azevedo é póstuma, quer dizer, essas obras são publicadas após a sua morte, tá? Mas isso não deixa de mostrar a importância desse escritor, essa fase, que é uma fase um tanto quanto diferente, e vocês com certeza identificarão alguns aspectos sociais, organizacionais, de estado emocional, de estado de espírito dessa época que transparecem no momento atual que vivenciamos, levando em consideração o período pandêmico, as questões emocionais que aparecem na produção, tá? Então, aqui, vamos lá. Em relação à segunda geração romântica, e aí eu faço sempre esse retorno, porque até agora a gente viu a periodização literária e posteriormente nós estamos vendo alguns escritores que têm importância na produção e aí a gente mostra a qual escola ou manifestação literária ele se encaixa. Então, o Álvares de Azevedo, ele se encaixa na segunda fase ou na segunda geração romântica, tá, gente? Então, assim, eu começo a minha produção literária ou manifestação dela lá no quinhentismo, em 1500, em que eu tenho manifestação, resquício dessa produção de uma literatura, na verdade, ela serve de embasamento para o romantismo. Então, ali eu tenho relato histórico, eu tenho a literatura de catequese, posteriormente eu vou para o barroco, depois para o arcadismo ali envolto a Inconfidência Mineira, em que eu tenho um caráter metrificado, também conhecido como neoclassicistas, em que a gente tem todas essas características de produção. O arcadismo é conhecido como uma manifestação literária, quase que uma escola literária, mas ainda não é, de transição que marca o fim da literatura colonial para a literatura nacional. E se você ainda está em dúvida acerca do que é manifestação literária e o que é escola literária, rapidamente, a manifestação literária é quando eu tenho esse processo de formação da literatura brasileira, quer dizer, eu tenho uma produção no Brasil, eu tenho características ali daquela produção, mas por algum motivo não é ainda brasileira, ou porque o autor não é brasileiro, ou porque a obra ela traz aí um caráter muito europeu, então, ou porque eu não tenho um público leitor de fato brasileiro, que a gente chama da tríade da literatura, tá? Então, para que eu tenha uma literatura de fato brasileira, eu preciso desses 3 pilares, tá? Então, aí, posteriormente, eu tenho o romantismo, que é dividido em 3 fases.
A primeira fase é a fase nacionalista, em que eu tenho um Brasil que deixou de ser colônia e passa a ser império. E aí eu tenho aqui a necessidade de escolher um símbolo de nacionalidade. Que símbolo é esse? A primeira geração escolhe o índio como esse símbolo de nacionalidade, um tanto quanto idealizado, um tanto quanto projetado de forma representativa, muito idealizada, que se distancia, de fato, da formação do povo brasileiro real, tá? E aí chega a segunda geração do romantismo, que é, como já mencionado, que se insere esse autor ou escritor, em que eu tenho uma produção literária que tem um distanciamento aí das raízes portuguesas, das raízes aí de Portugal. Então, os escritores dessa geração, eles buscam um distanciamento de Portugal e eles buscam inspiração em outros escritores, inclusive britânicos, que é o caso do Álvares de Azevedo, tá bom? Então, ela é marcada por uma postura de exagero sentimental que a torna inconfundível. Inspirados por escritores ingleses como Byron e Shelley, os representantes dessa geração liam uma poesia que exaltava os sentimentos arrebatados, ao mesmo tempo que apresentava o poeta isolado da sociedade, incompreendido por defender valores morais e éticos contrários aos interesses econômicos da burguesia. Perdão, pessoal. Então, aqui, quando nós falamos dessa produção, ela é uma produção um pouquinho mais restrita, quer dizer, quando a gente olha onde esses textos são produzidos, a maioria deles estão dentro da universidade, então esses escritores, eles estão em uma formação ali, e aí eles estão em um isolamento, e aí eles estão envoltos numa situação de depressão, em uma situação de problemas emocionais mesmo. Então, aí a gente tem esse estado de espírito um tanto quanto pessimista, e aí, na produção, nessas obras, deixa transparecer esse aspecto, tá, pessoal? Só lembrando que o Byron, ele é um dos criadores aí, um dos representantes britânicos do romantismo fora do Brasil. Então, a gente tem essa busca dessa inspiração literária fora da literatura portuguesa, tá bom? Então, ela é diferente das outras fases, das outras gerações do romantismo. Vamos lá. Então, aqui eu tenho esses autores voltados para o próprio coração. Então, eu já falo que o romantismo, ele tem uma maturação maior. Se lá na primeira geração eu tenho uma busca de um símbolo de nacionalidade, um ufanismo, como transparece lá na Canção do Exílio, que você bem conhece ou deve conhecer, viu? Aqui eu já tenho uma poesia mais intimista, uma produção que volta-se para os sentimentos, para as relações humanas, para essa incompreensão. Inclusive, a ambientação desse espaço é muito importante para a construção, tanto na poesia quanto na prosa, tá? Então, a gente tem o ultrarromantismo aí representado por Byron. E qual é o projeto literário ultrarromântico? Quer dizer, qual o objetivo dessa produção literária? Então, aí eu tenho essa pintura aí de óleo sobre a tela do Doré, que é o Paulo, e a Francesca, que são amantes trágicos, cuja história foi contada por Dante lá na Divina Comédia. Então, mostra um pouco da produção literária. Inclusive, na parte 2, a gente vai ter a produção em prosa do Álvares de Azevedo, que mostra bem essa característica, que sempre tem uma tendência a não acabar bem, viu? A gente tem aí conflito, a questão do amor, da vida, da morte, bem representadas, tá bom? A outra questão aqui é essa idealização absoluta do amor e da morte. Há uma idealização completa, tá? Eu tenho esse subjetivismo pessimista, uma visão pessimista de todos os sentimentos, das emoções, da sociedade, tá bom?
e eu tenho uma evasão da realidade. Por quê? Quando a gente fala desse contexto de circulação, a maioria dessas obras, como eu poderia dizer, recitadas nesse ambiente da universidade. Então, ela mostra esse caráter pessimista do estado de espírito dos escritores, tá? Posteriormente é que se torna de conhecimento de todos, enfim, que há uma circulação maior, tá? E aí, a segunda geração fica conhecida como o mal do século, que é o fascínio pela morte, pela escuridão, pela doença, que fez... Perdão. Então, a doença ela faz com que muitos jovens escritores busquem meios artificiais de fugir da realidade. Então, onde é que eles acham essa fuga? Eles acham na produção literária, tá? Na literatura. Então, é o resultado da vida boêmia, de muito luxo ali. Muitos românticos morreram cedo em relação à falta de alguns cuidados essenciais relacionados ao consumo de álcool, enfim, outras questões. E também vítimas de tuberculose, tá? Então, esse comportamento autodestrutivo, ele está associado ao tédio e à depressão. Então, fica conhecido como mal do século. Então, quando eu disse lá no início da aula que, de repente, vocês poderiam fazer essa certa ligação, de repente, nós tenhamos ali, naquele período de pandemia, esse momento um pouquinho mais pessimista, de incerteza, de me fechar para mim mesma, no meu próprio eu, fazer análises, interpretações, é tanto que a gente observa aí o nível de ansiedade, depressão aí que estabelece essa relação. Então, quando nós falamos de literatura, gente, nós falamos dessa ligação, dessa questão temporal, quer dizer, o tempo ele não é uma barreira para uma obra, para uma produção universal, tá bom? E aí eu trouxe aí o locus horrendus, que significa lugar horrendo. Essa pintura, esse óleo sobre a tela, representa bastante o estado de espírito dos pintores românticos, as tempestades, essa conturbação, as forças incontroláveis da natureza representam muito bem. E aí a gente tem o amor e a morte, eu vou dar ênfase aí na morte, porque ela aparece como desilusões e soluções. Quer dizer, eu tenho um relacionamento amoroso que de repente não se concretiza, ou que se concretiza, mas não pode continuar. A partir dessa desilusão amorosa, o poeta deixa transparecer ali na sua produção a morte sendo uma solução para esse problema, tá bom? Então, aí eu tenho essa imagem que representa, na produção do Álvares de Azevedo, as mulheres elas vão sempre aparecer de forma pálida, de forma virginal. E aí eu trouxe esse trecho para vocês, que diz assim: no delírio da ardente mocidade, por tua imagem pálida vivi. Então, observa aí o anseio pela imagem pálida, por essa expressão mais sem cor, mais sem vida. A flor do coração no amor dos anjos, orvalheia por ti. O expirar do teu canto lamentoso sobre os teus lábios que o pavor cobria, minhas noites de lágrimas ardentes e de sonhos enchia. Foi por ti que eu pensei que a vida inteira não valia uma lágrima sequer, senão num beijo trêmulo de noite, no olhar de mulher. Então, observa aqui que eu tenho um caráter mais erótico, que relaciona a questão amorosa, a questão da vida, da morte. Observa que eu tenho a representação da mulher de uma forma pálida, de uma forma branca, de uma forma mais sem vida, tá bom? E aí eu tenho ainda o desejo físico que deixa transparecer nessa última estrofe. O outro trecho. Se a vida é o lírio que a paixão desflora, meu lírio virginal eu conservei. Somente no passado tive sonhos e outrora nunca amei. Foi por ti que na ardente mocidade, por uma imagem pálida vivi. E a flor do coração, no amor dos anjos,
orvalhei só por ti. Então, observa aí, nesse início, ele fala da mulher como lírio virginal, então eu tenho a presença de figuras de linguagem que brincam com esse sentido de sentido real, de sentido figurado, de sentimentalismo, tá? Mas sempre uma visão pessimista. Então, a gente tem uma frustração gerada pelo desejo não satisfeito. Então, observa aqui que, de repente, quando eu falo dessa visão pessimista, dessa questão mais específica, eu posso remeter aí a outras produções literárias, voltar, apesar de não ser inspirada aí na produção literária portuguesa, eu posso retomar alguns textos da literatura portuguesa, fazer essa ponte quando a gente volta lá para as lamentações amorosas, característica da cantiga trovadoresca, de alguns tipos de cantiga trovadoresca em que isso acontece, tá bom? Então, eu tenho essa representação da mulher de uma forma erotizada, em que o eu lírico ele se coloca com um desejo em relação a essa mulher, só que essa mulher não pode ficar com ele por algum motivo, é representada sempre com alguma doença, com algum problema ali emocional, que mostra esse estado de fato de espírito, de como o escritor, o autor, pensa, tá? Então, aí eu tenho uma tensão erótica muito grande. Em relação à linguagem da poesia, pessoal, embora a liberdade formal continue sendo um traço característico da produção poética da segunda geração, os autores do período fazem uso recorrente de algumas palavras que auxiliam a construir as imagens de saudade, solidão, morte e pessimismo. Então, observa que toda essa produção, todas as temáticas que são abordadas dentro da produção da segunda geração, elas são envoltas nesse pessimismo. E aí, como é que o meu escritor deixa transparecer isso? Como ele demonstra esse estado de espírito? Obviamente que o objeto de trabalho é a língua, é a linguagem, então ele usa os recursos disponíveis na língua para despertar aí esse sentimento, essa emoção, tá bom? Então, aí eu tenho termos como pálpebra demente, matéria impura, longo pesadelo e desespero pálido. Então, observa aí que eu tenho matéria impura, esse pesadelo e desespero pálido associado à questão do sonho, dessa fuga, dessa necessidade de fuga mesmo da realidade, tá, pessoal? E aí, falando um pouquinho agora sobre essa questão da produção do Álvares de Azevedo, é interessante que a gente faça a seguinte abordagem. A produção dele, como esse poema que eu acabei de fazer a leitura, é dividida em verso, que ele é um poeta, e também em prosa. Então, eu tenho uma outra aula que trata dessas características pessimistas aí, envoltas nesse ambiente mais boêmio, mais escuro, voltado para a taverna. Então, aproveito de antemão para fazer aqui uma indicação de livro de leitura que vai auxiliar bastante a nossa próxima aula, que é a obra Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. E aí, gostou da aula de hoje? Gostou de saber o que foi a segunda geração do romantismo? As características, o uso da linguagem, como ela vai me ajudar na construção do sentido, naquilo que eu quero representar, mostrar, transparecer? Então, para essas e outras aulas, você pode acessar as nossas plataformas digitais.